nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos acompanhar o ensinamento de Jesus nessa caminhada quaresmal. Vai dizer que o reino de Deus precisa produzir frutos. Esse é o desejo de Deus, o desejo de Jesus, sempre na ação do Espírito Santo. Vamos acompanhar. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que evangelho maravilhoso. Jesus nos ensina nesse tempo de reflexão, de aproximação com Ele, de intimidade com o mistério, nos ensina que é preciso entender sempre: Deus nos criou, nós pertencemos a Ele. Então essa é a vinha, é a criação do mundo, onde Deus nos colocou como seus vinhateiros, entregou a sua propriedade para nós, o mundo para nós. Ora, se Deus fez assim, é porque Deus tinha um projeto, uma finalidade, um querer. A vontade de Deus é que nós, os vinhateiros, naquela época, somos sacerdotes, os fariseus, os anciãos do povo, produzissem frutos. Mas, quando realmente não estavam produzindo frutos, e estava já no tempo da colheita, o dono, Deus Pai, manda os empregados para colher os frutos. Vejam, queridos irmãos e irmãs, esses empregados que vieram colher os frutos, os profetas, os salmistas, os sábios, todos aqueles que fizeram parte desta vontade de Deus, da voz de Deus no Antigo Testamento, não encontraram esses frutos de fato, que é a comunhão, o amor, a inclusão, aqui no caso mais atual, moradia para todos. Ele veio morar entre nós. Então tudo isso vai cada vez mais sendo renovado e vai trazendo uma perspectiva de novo, para que de fato, mais uma vez, a vontade de Deus aconteça. Então, se você está escutando esse evangelho, eu também, porque ao proclamar nós também escutamos a palavra de Deus, estamos refletindo o que Jesus está querendo dizer para nós no evangelho de hoje. Não façam como os mestres da lei, os fariseus e os anciãos do povo. Realmente produzam frutos, para que o reino de Deus não lhe seja tirado. Que o reino de Deus
aconteça. Ora, queridos irmãos e irmãs, o próprio Deus, o proprietário, mandou o seu filho. Eles o mataram. Nós agora o temos conosco, para que nos ajude a produzir esses frutos, para superar as divisões, as intrigas, o ódio, a raiva, para que a gente possa fazer com que esse reino aconteça em primeiro lugar em cada um de nós, para que seja de fato a verdadeira moradia do Senhor. E assim, ultrapassando-nos, esse reino aconteça na família, lá na família do trabalho, em outros lugares, também no aspecto social. Por isso que hoje é tão importante esse evangelho. Que Deus de fato nos abençoe, que esse reino cada vez mais possa continuar no meio de nós para produzir frutos, que é o Senhor ressuscitado. Como o próprio Jesus disse, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha, é Ele que dá sustentabilidade a tudo que de fato diz respeito à vontade de Deus, que passa por Ele, que nos reconciliou com o Pai. Por isso peçamos, Senhor, fica conosco, ensina-nos a amar, a perdoar, a estarmos sempre à disponibilidade, à disposição para te servir, para que haja inclusão, comunhão no meio de nós e o teu reino aconteça. Que maravilha! Deus abençoe, uma ótima e santa quaresma para todos nós, rumo à Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.